Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e vamos dar início aí a mais um vídeo, né, do mini curso PHP. Dessa vez nós vamos falar aí sobre o operador lógico OR. Então, o operador lógico OR, também conhecido como operador lógico OU, é assim que eu vou me referenciar a ele, retorna verdadeiro, true, se pelo menos uma das expressões à esquerda ou à direita dele for verdadeira. Então, se ele tiver uma expressão verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. E retorna false, né, falso apenas se ambas as expressões, ou todas elas, né, que ele esteja verificando, forem falsas. Então, aqui, ó, se eu tiver lá verdadeiro ou verdadeiro, né, ele vai me retornar verdadeiro. Se eu tiver lá falso ou verdadeiro, ele retorna verdadeiro. E se eu tiver verdadeiro ou falso, ele retorna verdadeiro. Ele só vai me retornar falso se todas elas forem falso. Ó. Falso ou falso, ele me retorna falso. Então, se eu adicionar mais expressões aqui, mais uma, né, ele vai retornar falso se todas forem falso, né? Então, vamos ver na prática como é que fica. Eu queria só falar sobre o vídeo anterior, que ficou um pouco longo, né? Para falar só do operador lógico E, acho que ficou 1h25, ele editado. Mas aqui eu adicionei bastante exemplos, né? Talvez os vídeos fiquem um pouco longos, porém é por conta de adicionar vários exemplos aí. Quanto mais você pratica, mais você aprende, né? Então, eu vou tentar ser mais breve nos próximos vídeos, dentro do possível aí. Então, vamos para a prática aqui. Vou abrir aqui o meu Sublime. Então, aqui eu estava editando aqui o manual, né? Deixa eu fechar. E aqui nós vamos criar, então, outra pasta, tá? Vou clicar ao direito aqui. New Folder. Deixa eu diminuir isso aqui. New Folder vai ser a pasta parte 13. Enter. E ele criou a pasta aqui. Deixa eu ver como é que tá lá no 12. Então vou clicar aqui. Ou melhor, vou abrir aqui o operador lógico AND. File, Save As. E a gente sai aqui, ó, tá na parte 12. Volto lá para os meus projetos. Parte 13. E vou salvar aqui o operador lógico OR. Salvar. Então aqui eu tenho o arquivo. Aqui eu vou apagar e vou deixar lá a nossa tag, né? Indicando aqui que é um script PHP. Nossa tag aí do PHP. E vou deixar esse eco aqui para quebra de linha, né? Um eco e um menos N aí, menos N não, barra invertida N entre aspa dupla aqui para dar nossa quebra de linha. Então vamos dar início aqui ao nosso exemplo prático. Aqui nos outros eu não tinha colocado, né, comentário. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo 01. Então aqui nós vamos colocar aqui, fazer um exemplo bem simples, né, para explicar. Ó, vou criar aqui uma variável A e vou atribuir a ela o valor de false, né, falso. E na variável B, vou atribuir o valor de true. E aqui nós vamos fazer uma condicional if, verificando aqui se A ou, colocou aqui o operador lógico ou, B, uma delas é verdadeira. Se uma delas for verdadeira, então ele vai voltar essa expressão aqui como verdadeiro, né? Echo, uma das variáveis retornou verdadeiro. True. Ponto e vírgula. Else, se não, ele vai retornar isso aqui, ó. Todas as variáveis
retornaram falso. False. Um exemplo bem simples. Então aqui, se uma dessas variáveis aqui forem verdadeira, né, tiver um valor verdadeiro atribuído a ela, ela vai me entrar aqui no if, porque essa expressão aqui, variável A ou variável B, se uma delas for verdadeira, essa expressão vai retornar verdadeiro. Então ele vai entrar aqui na condicional if e vai imprimir essa mensagem. Se ambas, né, as variáveis retornarem falso, então ele vai pular aqui o if e vai para o else, né, e vai retornar essa mensagem. Então, se A ou B for verdadeiro, ele retorna essa mensagem. Se não, ele retorna essa mensagem. Deixa eu abrir aqui o meu CONEMU, terminal. Então, vou acessar minha pasta lá, Documents, / meus projetos, / parte 13. Dá um dir, tá aqui meu arquivo, CLS, Enter, PHP, operador lógico, OR. Enter. Deu um erro de sintaxe. Na linha 13, provavelmente é ponto e vírgula, né? Não. O que tá errado aqui? Ah, achei o erro aqui, ó. Olha o jeito que eu coloquei aqui, ó. Coloquei ESLE. É else. Tá vendo? Mas ele dá o erro na linha 13, né? Ele me retornou aqui, o erro tá na linha 13, quando ele foi processar o echo, por causa que eu dei um comando que ele não entendeu aqui, ó, no else. Então eu corrigi aqui, else, e vamos lá de novo. CLS, e vamos executar aqui, ó, PHP, operador lógico, OR. Enter. Uma das variáveis retornou verdadeiro. Deixa eu pôr uma quebra de linha aqui no final. Beleza. Então aqui uma delas voltou verdadeiro, né? No caso aqui o B. Então ele entrou aqui no if, né? Ó. Se eu colocar as duas false, e executar aqui, ó, todas as variáveis retornaram falso. Então se eu adicionar mais uma aqui, ó, vamos adicionar mais uma variável aqui, ó, C, e a gente põe aqui true, e aqui a gente põe mais um condicional ou C. Vamos voltar aqui e executar de novo, ó. Uma das variáveis retornou verdadeiro. Então, se uma das variáveis aqui retornar verdadeiro, ele vai entrar aqui no if. Então, o operador ou, né, o que ele verifica? Se A é verdadeiro, ou B é verdadeiro, ou C é verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. Diferente do E, onde todas têm que ser verdadeiro, né? Ó, vou colocar aqui o condicional E que nós vimos no vídeo passado, ó. Agora eu vou rodar aqui, ó, operador lógico OR, ó, todas as variáveis retornaram falso, né? Não que todas retornaram falso, é porque aqui utilizando o operador lógico E, todas elas têm que ser verdadeiro para que ele retorne verdadeiro. Se uma for falso, ele retorna false, é o contrário do ou. O ou já é o contrário. Se uma delas for verdadeiro, ele retorna verdadeiro, né? Para que ele retorne false, todas elas têm que estar como false, ó. False. Então agora todas estão false, ó. Todas as variáveis retornaram falso. Então se eu mudo uma para true, uma é verdadeira, uma das variáveis retornou verdadeira. Entendeu? Então aqui no ou, todas têm que ser falso para retornar falso. Se uma delas retorna verdadeiro, ele vai retornar aqui, ele vai executar como verdadeiro. Então agora vamos para um outro exemplo aqui, mais prático, né? Pegar aqui
File, Save As, e vamos colocar aqui operador lógico, exemplo 2. Olha aí, deixa eu voltar, deixar igual eu fiz na apostila lá que eu estou criando. Então aqui, File, Save As. Vamos colocar aqui, exemplo 2. Esse daqui eu vou renomear ele para exemplo 3, 1. O exemplo 1 vai ser só com 2. E deixa eu salvar. Então aqui a gente põe exemplo 2. Então esse daqui com 2 variáveis, esse com 3. E aqui eu vou lá no Save As, vou salvar aqui agora exemplo 3. Exemplo 3. Esse fecha. Então aqui no exemplo 3 nós vamos apagar tudo isso aqui. E vamos para nosso próximo exemplo. Exemplo 3, ó, definindo duas variáveis. Então aqui no exemplo 3, nós vamos colocar aqui uma variável chamada temperatura igual a 25 e uma variável chamada clima. Vou atribuir uma string nela, ó, ensolarado. Então aqui em temperatura eu atribuí o valor 25, né, um inteiro 25. E em clima eu estou atribuindo a string ensolarado. Vamos colocar aqui, ó, verificando se a temperatura está acima de 30 graus ou o clima está ensolarado. Então agora nós vamos utilizar aqui isso aqui é embaixo. Vamos utilizar aqui o nosso operador lógico OU para fazer essa verificação. Então vamos lá, adicionar nossa condicional if, else, e aqui eu vou colocar temperatura maior que 30 ou clima igual a ensolarado. E aqui eu coloco um eco e retorno a mensagem. É um ótimo dia para aproveitar ao ar livre. Se não, eco pode não ser o melhor dia para atividades ao ar livre. Então, nesse exemplo 3 aqui, só recapitulando, atribuí então um inteiro 25 à variável temperatura e atribuí a string ensolarado à variável clima. Aí a gente, utilizando aqui um condicional if, está verificando se a temperatura, né, o valor de temperatura for maior que 30 ou a variável clima. Aí pode ver que eu atribuí aqui um operador de comparação exatamente, né? Se é exatamente ensolarado, né? Está retornando uma string ensolarado. Então aqui esse com 3 sinais de igual, né? Como nós vimos anteriormente, ele verifica se o valor aqui é ensolarado
que está atribuído à variável clima, e se é uma string. Então tem que ser uma string, ou do tipo string, né? Essa variável tem que ser do tipo string e tem que ter esse conteúdo aqui para que ele retorne verdadeiro. Aí se uma dessas condições aqui forem verdadeiro, qualquer uma delas, ele vai retornar essa mensagem aqui. Se não, né, else, ele entra no else lá e vai retornar essa mensagem. Então vamos dar um cls enter e vamos executar aqui, ó. Exemplo 3, enter. Tá dando erro de novo. O que eu fiz aqui? Clima. Ó, eu e minhas falhas, tá vendo? Você esquece uma letra, ele já dá erro, né? Porque é clima, eu coloquei cima aqui, ó. Então, corrigido o erro, vamos dar um cls e executar de novo, ó. É um ótimo dia para aproveitar o ar livre. Vamos jogar esse eco aqui. CLS Enter. É um ótimo dia para aproveitar ao ar livre. Beleza. Então aqui, temperatura, ele está igual a 25. Então aqui, temperatura maior que 30, ele retornou falso. Ou clima igual a ensolarado. Está igual a ensolarado, né? A variável aqui está igual a ensolarado, então ele retornou verdadeiro nessa expressão aqui. Então, como ele retornou verdadeiro em uma das expressões, ele entra aqui no if. Então, se eu mudar aqui para nublado, e mandar executar de novo, pode não ser o melhor dia para atividades ao ar livre, que aí sim ele retorna falso aqui e retorna o falso aqui. Vamos voltar aqui, ensolarado, e vamos colocar aqui 35 graus. É um ótimo dia para aproveitar o ar livre, porque ambas voltou verdadeiro. Mas como nós vimos, o operador ou basta que uma delas volte verdadeiro, retorne aí, né, verdadeiro, que ele vai entrar aqui no if, que ele vai retornar isso daqui como verdadeiro. Então agora vamos para mais um exemplo. Então vou lá em File, Save As, exemplo 4. Salvar. Então a gente apaga isso daqui. Nesse exemplo aqui nós vamos criar um código para verificar se uma pessoa tem autorização aí para assistir um filme, né? Se ele é maior de 18 anos ou se ele tem autorização dos pais, né? Vou imaginar aí num cinema, né? Ó, a classificação do filme é 18 anos. Ou tem que ter 18 anos ou autorização dos pais, né? Ou estar acompanhado dos pais para poder estar entrando na sessão e assistindo o filme. Então vamos jogar aqui uma variável chamada idade. E vamos atribuir a ela o valor 16, o inteiro 16. Aqui nós vamos criar uma outra variável, tem autorização faz igual true. Estou atribuindo o valor true, verdadeiro. Vamos criar uma outra variável aqui, essa vai ser a validade, ou melhor, valida a idade. E ela vai validar a idade, né? Ela vai retornar se é válido ou não essa idade aí. Então, idade, vai fazer a verificação lá se a idade é maior ou igual a 18. E aqui nós vamos criar uma outra variável chamada valida a autorização. Que vai ser igual, não precisaria porque está ali, né? Tem autorização dos pais verdadeiro. Mas nós vamos colocar aqui, ou melhor, vamos mudar aqui, ó. Sim. Tem autorização dos pais? Sim. E aqui nós vamos validar ela então. Tem autorização pais é igual a sim.
Então valida a autorização, beleza? Então aqui, valididade, ele vai retornar essa expressão aqui, né, o resultado dessa expressão, se ela é verdadeira ou falsa, se idade é maior ou igual a 18. E o valida autorização vai retornar também o resultado dessa expressão. Tem autorização dos pais? É igual a sim? Se é verdadeiro ou falso. Ele vai retornar e atribuir aqui invalida a autorização. E aqui nós vamos ter uma variável chamada retorno, que vai retornar aqui a validação aqui, o resultado dessa expressão, ó, valida idade ou valida autorização. Então, como eu coloquei aqui um operador lógico ou, então uma dessas tem que ser verdadeira, né? Ou ele tem que ter a idade tem que estar válido aí a idade, né? Tem que ser igual ou maior a 18 anos, ou ele tem que ter autorização dos pais. Uma dessas daqui tem que ser verdadeiro, sendo uma delas verdadeiro, né? O operador lógico ou, ele vai retornar verdadeiro se uma delas for verdadeiro. Então, beleza. Então, ali eu tenho o retorno. Então, aqui, if retorno, verifica se retorno é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele imprime essa mensagem: você pode assistir ao filme. Se não, else echo. Aqui tá, coloquei errado aqui, ó. Você não pode assistir ao filme. Beleza? Aqui, pessoal, eu tô colocando dessa forma aqui, ó, porque ele já verifica. Se for verdadeiro isso daqui, né, se ele retornar true, ele vai entrar na condicional if, né? Se for false, ele vai pular a condicional if e vai para o else. Mas se você coloca lá direto a variável retorno, né? Como ela vai voltar aqui verdadeiro ou falso, então ele já vai ter lá verdadeiro ou falso aqui. Se eu jogar também direto a expressão aqui, ele também vai me voltar se é verdadeiro ou falso. Se uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se as duas forem falsas, ele retorna falso. Mas, se eu colocar assim, ó, retorno, às vezes vocês podem ver código assim, ó, eu fazia dessa forma, ó, igual a true, também dá certo. Eu estou especificando aqui que retorno tem que ser verdadeiro, tem que ser igual a verdadeiro, né? Ou coloco aqui idêntico, né? Que seja idêntico a true, né? Ou seja, que ele seja um booleano, né? True. Então assim também está correto, tá ok? Mas você pode economizar código só colocando a variável ali. Então beleza. Dito isso, vamos colocar um echo, colocar aqui um duplo, para ele fazer duas quebras de linha. Então vamos observar aqui a quebra de linha dupla, ou dupla quebra de linha, beleza. Então aqui nós vamos fazer aquele esqueminha lá, para a gente saber o conteúdo da variável, né? Tipo uma depuração. Então, ó, variável, lembrando aí, colocando entre aspas simples, porque eu quero que apareça o nome da variável e não o valor atribuído a ela, tá? Idade, ponto e vírgula. Eu quero adicionar aqui uma quebra de linha também. Quebra de linha. Então eu estou concatenando, né? Esse ponto aqui é um sinal para concatenar.
com barra invertida N. Lembrando que eu não coloquei aqui direto, porque como eu coloquei aqui aspas simples, ele vai me retornar o barra N, não a quebra de linha. Então, para que ele entenda que isso daqui é uma quebra de linha, tem que estar entre aspas dupla. Então lá, variável idade, vardump, a função vardump, que vai me retornar lá o tipo da variável, né, e o valor dela. Então, idade, ponto e vírgula, eco, copiar aqui, né, e ficar digitando, beleza. E agora eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui. E aí a gente vai verificar outra variável, né? Deixa eu copiar ela aqui, ó. Ctrl C, selecionei, Ctrl C, venho aqui no idade abaixo, selecionei, Ctrl D, para que ele selecione as duas aqui, né, que são iguais, Ctrl V para colar, e dou um ESC para tirar o cursor das duas. Beleza. Vamos lá de novo. Copio. E vou colar aqui abaixo. E aí a próxima variável é essa daqui, né? Ó, valida a idade. Então, valida a idade. Mesma coisa aqui, ó. Selecionei tudo ali. Ctrl D. Ctrl V. E ESC. Vamos para a próxima. Ctrl C. Ctrl V para colar. E pega aqui, valida a autorização. Selecionei, Ctrl D, Ctrl V para colar, ESC para tirar o cursor dali. E a próxima e última, né, o retorno. Então agora a gente vem aqui, seleciona o retorno, Ctrl C para copiar, clico aqui, seleciono e pressiono Ctrl D para selecionar as duas e Ctrl V para colar. ESC, salvar, beleza. E agora nós vamos testar nosso código. Deixa eu estar com uma quebra de linha aqui, beleza. Lembrando, hein, aqui eu tenho a tag de início aqui do PHP, indicando que é um script PHP, e como eu só estou utilizando o código PHP, não está embutido aí num código HTML, fica a critério você fechar, colocar tag de fechamento aqui do PHP, que é o ponto de interrogação e o sinal de maior, tá ok? Fica a critério. Se eu não coloco, ele funciona da mesma forma, né? Mas eu vou deixar ela aqui, ó, tag de fechamento. Então vamos voltar aqui no COIMU, no terminal, CLS Enter, dir, então é o operador lógico, exemplo 4. Então PHP, operador lógico, exemplo 4 e Enter. Então aqui, ó, você pode assistir o filme. Por quê? Por que que ele pode assistir o filme? Porque uma dessas aqui voltou como verdadeira, ó. Ele tem 16 anos. Então, ele não é maior, ele não tem 18 anos e nem é maior de 18 anos. Então, aqui no valida idade, ó, variável idade é um inteiro, né? Que o tipo inteiro e ela tem o valor é 16. Tem autorização, é uma string com 3 caracteres e aqui o valor da string é sim, é a string sim. E aqui eu tenho uma variável valididade, que é um booleano, que retornou falso. False, né? Porque ele tem 16 anos, então aqui é falso. Idade maior ou igual a 18, falso. Ela é menor que 18. Depois nós temos aqui, valida a autorização dos pais. Voltou aqui sim. Então aqui tem autorização dos pais, é igual a sim. Então ele voltou verdadeiro aqui, ó. Valida a autorização, true, booleano true, verdadeiro. E a expressão ou. Se valididade for verdadeiro ou
valida a autorização for verdadeiro, então ele vai retornar verdadeiro. Então ele retornou verdadeiro, porque a valida a autorização é verdadeiro. Por mais que o valididade seja falso e o valida a autorização é verdadeiro, então um deles sendo verdadeiro, o operador lógico OU retorna como verdadeiro. Então aí, como o retorno é verdadeiro, então ele entra aqui na condicional if e exibe essa mensagem. Você pode assistir ao filme. Então, se nós mudarmos aqui para que não tem autorização dos pais, ó, não. CLS Enter, e a gente executar aqui de novo, você não pode assistir o filme. Então, pode ver lá que é não, e o valida autorização é falso. Então, sendo os dois falso, ele retorna aqui, o operador lógico OU retorna falso. Ok? Então aqui exemplo 4, né? Bom, não sei se vocês notaram aqui, eu fiz diferente nessa parte 13 aqui, do que eu fiz na parte 12, né? Onde eu criei as pastas separado lá, depuração do código, que seria esse que contém aqui os vardump, né? Para nós vermos aqui o tipo da variável e o valor. E exemplos práticos, né? Que nem aqui a validação, locação de veículo, validação cupom de desconto. Então eu resolvi colocar na sequência aqui exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4. Porque isso daqui já é um exemplo prático, né? Então não tem muita lógica eu criar uma pasta exemplos práticos lá. Eu até mudei também, fiz uma alteração na apostila lá. Então o próximo exemplo aqui, último, né, da parte do operador lógico OU, nós vamos criar aqui um exemplo para aprovação de empréstimo bancário, tá? Então vou aqui em File, Save As, colocar aqui exemplo 5, e aqui colocar aqui a aprovação de empréstimo bancário. Para fazer comentários no código, além dessa forma aqui, né, comentário por linha, barra, existe uma outra forma também. Você pode colocar barra asterisco e depois fecha com asterisco, asterisco, barra. E aí você pode colocar comentários com mais de uma linha, né, sem ter que ficar repetindo barra aqui, ó. Poderia deixar sem colocar nada aqui, mas geralmente o pessoal coloca dessa forma, tá? E aí a gente pode estar colocando, vamos colocar aqui o enunciado aqui, né, o que está pedindo nesse exercício, ó. Então vamos aqui, ó, suponha que um banco esteja analisando a solicitação de um empréstimo e deseja aprovar o empréstimo se o solicitante atender a pelo menos uma das seguintes condições. Então ele precisa aqui, ó, ter uma renda mensal superior a R$5.000, ou ter uma pontuação de crédito superior a 700. Então ele precisa atender um desses requisitos aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, o comentário que você pode fazer com mais de uma linha, né? Então é isso daqui que nós vamos criar, né? Então vamos deixar o eco aqui, quebra de linha, e vamos apagar tudo o resto aqui, ó. Beleza. Deixa eu diminuir isso aqui.
Vou dar mais um zoom. Para dar zoom no Sublime, acho que eu expliquei em vídeo anterior, mas é segura o Ctrl, pressiona o Ctrl, mantém ele pressionado e pressiona lá o sinal de menos, né? No caso, no teclado numérico, sinal de menos ele diminui o zoom, sinal de mais ele vai aumentando o zoom, ok? Então vamos iniciar aqui o nosso código. Primeira linha aqui vai ser echo barra invertida 033 colchete 2J barra 033 barra invertida, né? Barra invertida 033 novamente. Abre o colchete, ponto e vírgula e H maiúsculo, né? Esse daqui é nosso código para limpar a tela, tá? Limpa a tela. E aí a gente põe a quebra de linha. E vamos por aqui, ó, echo sistema de aprovação de empréstimo bancário. Errei aqui no echo. E nós vamos colocar agora aqui uma quebra dupla de linha. Quebra de linha. Quebra dupla de linha. Beleza. E vamos colocar agora mais uma mensagem aqui, ó. Análise de solicitação de empréstimo. Quebra de linha dupla. Echo, aqui nossa pergunta, ó, informe a renda mensal do solicitante. E aqui nós vamos criar uma variável chamada renda mensal e vamos atribuir a ela aí o que o usuário digitar. Então nós vamos colocar a função readline para que o código pare e aguarde aí a entrada da informação pelo usuário, né? Ele vai esperar o usuário digitar. O usuário digitando lá o valor, então ele vai atribuir esse valor aqui à renda mensal. E aí que nós vamos criar uma outra variável, renda válida. Nós vamos validar aqui, ó. Então, para ele retornar se é válido ou não, se é verdadeiro ou se é falso, né? Se está atendendo ou não aí o que está pedindo aqui, ó, superior a 5.000. Então nós pegamos nossa variável renda mensal e verificamos se ela é maior que 5.000. Tá ok? Echo aqui nós vamos por uma quebra de linha. Eu vou copiar e colar. E aqui nós vamos, deixa eu comentar aqui, ó. Pergunta e valida a pontuação. Pontuação não. A renda mensal. Agora sim nós vamos aqui colocar aqui, ó, pergunta e valida a pontuação de crédito. Ó, tava digitando aqui, eu lembrei do acento aqui do código anterior. Aqui, ó, que eu coloquei com acento. Até eu observei na hora de editar o vídeo, né, que eu já estava editando ele, então eu observei isso daqui, ó. Funcionou, né? Coloquei acento aqui, funcionou, mas não é uma prática comum e pode acontecer de gerar erro, né? Dependendo
o sistema operacional aí, onde você vai rodar esse código, pode ocorrer erro. Então, por convenção aí, né, não se usa acento em variável. Então eu cometi essa falha aqui, ó. É que eu falei, deu certo, mas não é porque deu certo que vai ficar fazendo errado, né? Pode acontecer de dar erro qualquer hora. Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Selecionei, seguro o Ctrl D. Ó, vou pressionando Ctrl D, parou. Então selecionou todas essas ocorrências aí, esses nomes aí com acento. Então vou aqui e vou mudar para sem acento. Ó. Beleza? Valida a autorização. Esqueci desse detalhe aí. Mas na edição do código eu observei isso daqui. Porque de repente vocês vão fazer com acento aí, né? E dá erro. No meu aqui não tinha dado não. Então voltando, continuando aqui o nosso código agora, né? Então a pergunta invalida a pontuação de crédito. Então nós vamos colocar aqui pontuação, crédito, igual, chama lá o headline, para que o usuário digite lá o valor, e aqui nós vamos validar. Pontuação, valida, igual. Então aqui, para validar nossa pontuação, ver se ela é superior a 700, né? Então, pontuação crédito é maior que 700. Então ele já vai fazer a validação aqui. Vamos colocar mais uma quebra de linha aqui. E agora o que nós vamos fazer? Verifica se o solicitante atende a pelo menos uma das condições. Sem novidade, pôr acento aqui no comentário, mas na variável não pode. Ou até mesmo num string, né, que você está adicionando dentro de uma variável, aqui no echo, né? Mas o nome da variável é sem acento. Então aqui nós vamos colocar um condicional if, ó, renda válida. Então aqui nós já estamos validando, né? Se a renda é válida, então ele tem que ser ou um ou outro, né? Ó, pelo menos uma das seguintes condições. Então, ou ele tem a renda válida, ou aí nós vamos lá utilizar nosso operador condicional, operador lógico, né? Ou operador lógico ou. Então, renda válida ou pontuação válida. Então, uma dessas daqui tem que ser válida, né? Tem que se retornar verdadeiro, true. Então, echo, aí retorna a mensagem, empréstimo aprovado. Se não, né? Então, a gente põe um else, se não, echo, empréstimo negado. E aqui nós vamos jogar uma quebra de linha. Opa. Volta. A quebra de linha final aqui para que ele não fique lá colado no prompt, né? Essa mensagem final aqui. Então agora vamos testar aqui nosso exemplo, tá? Aqui, vir. Então PHP. Ó, não vou limpar a tela, né? A gente colocou um código lá para limpar a tela. Então, PHP, operador lógico or, exemplo 5. Já deu um erro na linha 42, ó. Que erro que foi? Pode ser na linha 42 ou na linha anterior. Aqui, ó, o echo tá errado. Corrigido aí. Beleza, ó. Sistema de aprovação de empréstimo bancário. Análise de solicitação de empréstimo. Informe a renda mensal do solicitante. Ele tem uma renda mensal de R$6.000. O que aconteceu que ele não... Ah, tá. Aqui eu não coloquei a pergunta, né? Então vamos colocar aqui a pergunta que eu esqueci, ó.
eco informe a pontuação de crédito do solicitante. Então, voltando aqui e executando de novo. Linha 34, que eu esqueci do ponto e vírgula. Então aqui, ó, eu esqueci o ponto e vírgula na linha 33, né? E o erro foi na linha 34. Por quê? Porque ele entende que eu dei um eco aqui, joguei essa string e já emendei isso daqui, né? Então, sempre quando dá um erro numa linha, você observa a linha. Se não for nela o erro, vai ser na linha anterior, né? Ou nas linhas anteriores aí. Então, vamos lá de novo. 6.000, informe a renda mensal do solicitante, informe a pontuação. Ele tem 100 de pontuação. Empréstimo aprovado porque atendeu um dos requisitos, que é ter uma renda superior a 5.000. Vamos lá de novo. Ele tem uma renda de 4.000, mas ele tem a pontuação de crédito 750. Então, empréstimo aprovado, que ele atendeu esse requisito da pontuação. E ele tem uma renda de 4.000 e uma pontuação de 600. Empréstimo negado. Então, aqui nós temos um exemplo aqui do uso do operador lógico OU, aqui num exemplo um pouco mais prático, né? Então, você vai usar aí os operadores lógicos, né? Operadores de comparação, que melhor te atender aí, né? Isso daqui seria possível fazer com o operador E também, teria que fazer de uma outra forma, mas aí você vai avaliar na hora de desenvolver um código aí qual que é a melhor maneira aí de estar utilizando, qual operador lógico é melhor para você utilizar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o operador NOT, né? Vai ser um vídeo mais curto que esses daqui, porque não tem muito o que ficar pondo um exemplo com ele, né? Ele é bem simples. Lógico que eu vou colocar um exemplo lá também mais prático, mas não tem muito o que ficar detalhando ele não, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.